A Unesp, ela é um grande caldeirão de ideias, debates e ciência. Eu, antes de vir para a Unesp, eu estava na Unicamp, né? E já na assessoria jurídica da Unicamp. Em 2005 eu recebi um convite para vir para a Unesp. Eu acho que justamente por já ter essa vivência de universidade, ajudou muito a enfrentar e superar essas dificuldades que a Unesp nos coloca, né? A assessoria jurídica dentro da universidade, ela surge a partir de uma necessidade da própria instituição, de um órgão que lhe desse assessoria, principalmente para uma maior eficiência da administração, né? Ela atua basicamente assessorando os órgãos colegiados, a reitoria, as unidades, no sentido de prevenção de litígios e de adequação das normas, né? A Unesp, ela tem uma característica que a diferencia sobremaneira das demais universidades públicas paulistas, que é essa natureza multicamp, né? Isso significa que dentro da mesma instituição, você tem diferentes cidades com diferentes culturas, você tem uma gama grande de cursos diferentes. Isso demanda muito uma atuação uniforme, principalmente na aplicação das normas da universidade, demanda uma tentativa de uma atuação mais coordenada na aplicação da legislação interna, mas também de interpretação da legislação externa à universidade, mas que acaba incidindo na forma da administração. O que a gente procura fazer é estar mais próximo das unidades, né? Com isso nós temos o que nós chamamos de um jurídico central, que funciona na reitoria, e também temos as assessorias distritais. Nós temos atualmente 4 assessorias espalhadas pelo estado, Botucatu, Bauru, Guaratinguetá e Araraquara. Cada uma delas é responsável por vários outros campos, né? E a gente procura trabalhar sempre de forma integrada com as unidades, procurando, na medida do possível, uma presença mais eficiente e eficaz nessas unidades. E o que a gente tem recebido de retorno das unidades é no sentido de que, ao longo dos anos, a assessoria jurídica vem conseguindo dar uma certa segurança nos atos administrativos. Isso, para nós, é muito bom e, ao mesmo tempo, é sempre desafiante, no sentido de procurar cada vez mais aperfeiçoar o modelo e conferir eficiência à sua atividade. A assessoria jurídica, ela tem basicamente as seguintes atribuições. Ela atende, ela assessora, auxilia a reitoria, os órgãos colegiados centrais, as unidades, né? E o que nós fizemos um pouco de diferente em relação ao que existia antes, nós passamos a atender também alguns docentes em algumas situações necessárias para um processo dentro da universidade, um convênio que estava sendo discutido. A gente ampliou um pouco mais essa atividade que antes ficava mais restrita às direções, né? Além disso, nós fazemos toda a parte de defesa institucional junto aos tribunais e fazemos a defesa da universidade perante o Tribunal de Contas, né? Dentro dessa perspectiva de uma atuação mais uniforme, nós procuramos padronizar os editais de licitação, né, para auxiliar as diversas unidades nas suas compras, nos seus processos licitatórios, e procurando sempre uniformizar procedimentos. Principalmente na parte dos editais, o que nós procuramos fazer foi uma integração das unidades. Hoje nós temos instituído uma comissão dos editais com representantes de várias unidades que
periodicamente se reúnem para atualizar o edital, informar situações, procurar aperfeiçoar alguns dispositivos. Isso é importante, porque acaba dando mais segurança ao processo de compras na universidade. E o que a gente percebe perante o Judiciário, perante o Ministério Público, perante o Tribunal de Contas, né, é um entendimento desse esforço da universidade, de, embora tenha, por natureza, uma diversidade muito grande, uma tentativa de um caminhar mais uniforme, mais conjunto. Dentro das nossas atividades, eu acho que aquilo que foi muito importante para a instituição foi conseguirmos resolver o problema dos pagamentos de precatórios na universidade. Precatório é um crédito judicial que um determinado servidor ele faz jus ao fim de um processo judicial onde ele questionou algum direito que não lhe foi, à época, devidamente pago ou reconhecido, né? Quando nós chegamos em 2005 na Unesp, não se pagava precatório desde 1996, né? E, além de não se pagar, nesse período todo se criou um estoque de dívida que a universidade não teria como saldar sem grave prejuízo para a sua rotina de atividades, né? Nós procuramos, então, desenvolver um programa para pagamento dos precatórios. Nós passamos a procurar os credores, fomos ao Tribunal de Justiça de São Paulo conversar com o desembargador responsável pelo setor de precatórios, né? E instituímos uma política de quitação anual, né? Passamos a reservar um valor anual para pagamento desses créditos, criamos um mecanismo de um deságio do valor dos precatórios de 25%. Esse deságio ele não foi apropriado para a universidade. O programa ele foi importante nesse aspecto. O próprio deságio que você conseguia no crédito, ele era usado para o pagamento dos precatórios seguintes. Com isso se criou uma rotina de pagamentos, né? E conseguimos vencer um estoque de precatórios gigantesco. E, inclusive, no site do Tribunal de Justiça, em 2013, houve até uma matéria sobre como a Unesp foi capaz de superar o problema dos precatórios, que é um problema que existe na administração toda, né? E graças a esse bom relacionamento com o Tribunal de Justiça, mas principalmente com esse diálogo que nós passamos a travar com os credores, os servidores, os docentes que tinham créditos, né, e entenderam o mecanismo para pagamento, nós conseguimos superar isso. E o ano passado nós pagamos a última parcela de precatórios. Então, a partir de 2016, a universidade ela deixou de ter como a gente chama, um estoque de dívida, que sempre era um problema para a instituição. Saldar esse estoque de uma forma sustentável foi extremamente importante. Eu acho que esse foi um trabalho bom que a gente fez junto com a comunidade. Quem forma a equipe da assessoria jurídica é basicamente o próprio assessor-chefe, né, que procura fazer uma seleção com base num perfil que a gente acha importante. Conhecimento de administração pública, sólida formação profissional e, principalmente, capacidade de criação. Ser criativo é fundamental dentro de uma universidade onde você faz pesquisa, que você tenha um profissional da área do direito também com capacidade de inovar, de propor cada vez mais melhores soluções, né? E basicamente é dessa forma que a gente procura identificar um profissional
que tenha condições de vir para a assessoria da universidade. A perspectiva para os próximos anos na assessoria jurídica, né, é investir muito na parte nossa de informatização, como uma forma de integrar melhor as assessorias distritais e principalmente ter um retorno para as unidades de forma mais ágil, né? Outra coisa que é fundamental se pensar para os próximos anos é, a partir do reconhecimento de que a universidade ela cresceu muito. Para você ter uma ideia, a assessoria, quando ela foi instituída, não existiam os campos experimentais, vários cursos foram criados. A universidade ela passou a ter um novo campus em São João da Boa Vista. Isso significa que nós estamos começando a fazer um planejamento de redistribuição dessas distritais, de forma que você tenha um procurador mais presente e com um menor número de unidades para dar atendimento. Assim você evita sobrecarregar os que tem hoje e passar a auxiliar de uma forma mais presente todas essas unidades que não têm um procurador tão perto, né? Basicamente, vamos tentar encurtar distâncias. Para a universidade, eu espero que ela continue contribuindo de forma decisiva, de forma extremamente importante, não só para o estado de São Paulo, mas como para o país. A universidade ela vem num crescente muito importante. De 2005 para cá a gente assistiu ela subindo vários degraus em rankings importantes, e ela tem um papel que eu considero importante no estado de São Paulo. Primeiro, que ela acaba tendo uma importância para os municípios, né, na medida em que ela possibilita que o jovem fique na sua região, ela gera recursos para o próprio município, e apesar de que algumas pessoas enxergam como uma dificuldade, toda essa diversidade, eu acho ela extremamente enriquecedora, justamente para a produção de ensino, pesquisa e extensão. A importância da Unesp em vários municípios é muito grande, e eu espero que a universidade continue a dar essa contribuição para o estado e para o país, né, na área de educação e da pesquisa.